E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final. Primeiro dia da semana, para quem não sabe, o domingo. Estamos aqui, daqui a pouco vamos trabalhar, temos muita coisa para fazer. Adailton que vos fala. Fizemos ontem o primeiro vídeo sobre salvação. Disse para vocês um tema complexo, estudei muito ontem. Já dormi pensando no estudo, acordei pensando no estudo. Deus me mostrou através da sua palavra muitas coisas relacionadas à salvação e me mostrou uns pontos bem interessantes sobre sobre quem vai estar salvo, né? Estudamos no primeiro estudo, nós vimos aqui que a salvação ela está conectada à eternidade, tá certo? E nós aprendemos que se precisamos ser salvos é porque estamos em perigo. Perigo do quê? Da morte. Nós aprendemos que então a eternidade quebra a linha da morte, porque Deus nos promete a vida eterna. Então essa é a salvação, nós temos que ser salvos da morte. E aí também mostramos que Deus tem um plano original para a sua criatura, que é um lugar parecido com esse aqui, certo? Sem mosquitos, sem espinhos, sem perigo. Então a eternidade é um lugar que não tem mais perigo. E esse perigo tem o nome de pecado. E pecado é desobediência à lei de Deus, tá certo? Então só existe morte no mundo por conta do pecado, tá certo? E é o pecado que trouxe a morte ao mundo, a morte espiritual, que é uma das piores, e depois a morte física, né, que vem em consequência da desobediência às leis do Senhor. Eu me posicionei aqui, vocês vão ver que o sol vai bater, vai sumir, mas eu achei que esse fundo escuro aqui ficou legal, uma profundidade legal lá, e vamos nessa aqui, tá certo? E aí nós estudamos, nós fizemos o primeiro estudo, de novo, tem um projeto original. O projeto original nós lemos lá em Apocalipse 21, que é um novo céu e uma nova terra, tá certo? Beleza. Mas eu não respondi para vocês quem é que vai estar salvo. A Bíblia fala lá, no primeiro texto que nós estudamos foi que Cristo, né? Nós estudamos lá João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então há uma necessidade para ter a salvação de crer em Cristo e acreditar nele, né? Mas acreditar está ligado a um ponto fundamental. Eu tenho que acreditar e obedecer e viver de maneira tal. Então eu tenho que viver à semelhança de Cristo, à semelhança dos apóstolos. E falando nisso, então nem todo mundo, e eu trouxe os textos aqui hoje para nós confirmarmos, eu havia dito que ia trazer os textos para nós confirmarmos, por que Cristo fala que nem todo mundo que diz Senhor vai estar salvo? Mas eu quero começar o vídeo 2 sobre salvação trazendo um relato de Paulo do que é ser um crente, do que é ser um... Porque na verdade só tem crente, tá certo? Tem a denominação a denominação que... Ai meu Deus, como é que eu posso falar? Pá, vou assim, ó. Você pega lá a religião dos papas, tá? Que aquilo é uma religião, isso é uma religião. Você pega a religião dos papas e os seus seguidores vão falar, eu sou católico. E 90% das pessoas que eu converso que falam que são católicos não sabem por que são católicos. A afirmação categórica deles é porque, meu pai era católico, minha mãe era católica, aí eu sou católico. E para nós aqui, da palavra, não existe essa diferença, sabe? Porque se o menino católico, ele lê Mateus, Marcos, Lucas e João, esses são os evangelhos. E se ele acredita, se você que é um católico, acredita nos evangelhos, você é um evangélico. Todavia, se você afirma com a sua boca que acredita em Deus e acredita em Cristo, você é crente. Então, o diabo, ele cria divisões para poder ter domínio. E está escrito isso lá na Arte da Guerra de Sun Tzu, quem já teve a oportunidade de ler. Eu acredito até que os políticos mundiais, esse é o livro de cabeceira, porque eles dividem para poder conquistar. Por isso que eles colocam direita, esquerda, centrão, meio, direita, sabe?
republicanos, eles dividem para poder conquistar. Porque na verdade o intuito de um político é governar o país em prol do povo. Ele pega a arrecadação de impostos, ele tem que ser no mínimo, um político tem que ser no mínimo um administrador de empresas, pega o imposto e administra as coisas do país. O país é a empresa. Aí então, na arte da guerra de Sun Tzu, ele divide para poder conquistar. Então, por isso que eu falo para você agora, já pega aqui, ó, não levanta a bandeira não, cara. Se você tiver que levantar uma bandeira, levanta a bandeira da palavra aqui, ó, que nem eu faço, Bíblia ponto final, tá certo? Eu não levanto bandeira de ninguém, nem de A, nem de B, nem de C, só levanto a bandeira de Cristo. E para começar, para ter uma definição bem certa do o que Paulo entendia como seu crente, para você católico, se você acredita em Deus, você é crente, engole essa, cara, bobeira. Se você for católico, você não vai para o céu, por exemplo, porque é necessário que todo aquele que nele crê não pereça. Então tem que crer em Cristo, logo tem que ser crente. Aí se você fala assim, eu sou católico, aí você já está deixando João 3,16 de lado. Presta atenção no que eu estou falando. Por isso que o diabo pega as palavras, a gente falou sobre oratória outro dia, sobre a oração e arrependimento, e a oratória é isso. Ela pega um texto e ela muda e faz você se sentir errado. Muda a intenção das palavras. O diabo é mestre nisso. Então olha só. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu falo, eu sou católico. Não, mas eu necessito crer em Cristo. Se você necessita crer em Cristo para ser salvo, você é um crente, cara. Não bate no peito, não levanta a bandeira, tá certo? Aqui é Bíblia ponto final. Beleza? Eu vou ler aqui uma descrição de Paulo sobre o que é ser um crente. Vocês vão ver que não, por isso que eu digo para vocês que eu não sou cristão. Eu sou um discípulo, estou estudando a palavra. Cara, eu apanho todo dia, aprendo todo dia. Tenho que engolir sapo todo dia. Levo tapa na cara, estou aprendendo a dar outra face. Sabe, você tá certo, mas não importa estar certo, importa estar em paz com Deus. Certo? Olha o que Paulo fala. A relação do que é o ser um crente. Deixei marcado aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 9. Ele diz assim, isso é ser crente, tá? Isso é ser um cristão. Olha só o que ele fala aqui, falando deles. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, Paulo falando dos apóstolos deles, nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós pobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Cara, assim, por isso que eu vou falar de mim, tá? Por isso que eu não sou um cristão. Eu tô aprendendo muito. Eu fui criado na Zona Sul de São José dos Campos, a Zona Sul era barra pesada, agora todo lugar é barra pesada. Eu tive que aprender a ser forte, eu sempre falava, eu sempre aprendi que eu usava uma técnica dos animais. Por exemplo, um animal que eu copiava essa técnica é o camaleão. O camaleão, ele não tem nenhuma arma, ele não tem veneno, ele não tem força, ele anda muito lento na natureza, assim. A única arma do camaleão é o disfarce, isso chama-se mimetismo, é o disfarce. Então, eu sempre tive medo da galera, dos manos da vida. Mas aí, olha, eu consegui essa fachada aqui. Não me orgulho disso não. Mas essa fachada aqui, se eu fechar, se eu tô no trânsito, o cara olhar pra mim assim, se eu fechar meu semblante, o cara já fica meio assim, caramba, quem que é esse cara? Eu aprendi a disfarçar e para poder sobreviver. E eu sobrevivi, estou com 54 anos. Deus está me moldando mais ainda para que eu mude um pouco essa fachada, até o jeito de falar. Não é mole não, galera. É difícil.
eu cresci numa situação e acontece isso comigo diariamente. No trânsito, se o cara me fechar e eu olhar para ele com um semblante, o cara não fala nada. Porque o meu semblante é forte. Eu disfarço. Eu não sou essa pessoa que eu mostro aqui. Deus está me transformando de dentro para fora, mas o meu semblante ainda diz. Então eu usei muito essa técnica, sabe? E por isso que eu digo para vocês que eu não sou um cristão. Ainda não fui reconhecido na rua como um cristão. Tem um menino que eu prezo muito a amizade dele, ele fala assim esse aqui é o meu evangelista. Cara, eu me orgulho, cara. Sabe por quê? Porque é isso que eu sou, cara. Aí eu leio o texto aqui de Paulo, falando que Deus colocou eles como sendo escória do mundo. Eles eram crentes, cara. Eles eram crentes. Eles eram apóstolos, mas primeiro de tudo eles eram crentes. Eles acreditavam em Deus. E eles, o nome deles está escrito no livro da vida. E é isso que eu vou tratar com vocês hoje, sobre o livro da vida. Quem vai estar lá no livro da vida? Porque a Bíblia está dizendo aqui que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas crer não é o suficiente. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Tem que ter algo mais. Salvação parte 2. Desculpa aí, galera, que todo dia eu sou colocado à prova, tá ligado? Todo dia. Todo dia. Você não faz ideia. Todo dia. Todo dia. Mas eu aceitei. E eu vou que vou para frente, tá? Não para trás, não olho mais para trás, olho para frente. Olho para Cristo, o autor da minha fé, tá certo? Vamos nessa. Eu vou começar a ler aqui para vocês. Quem que vai estar no céu? Eu vou ler para vocês Apocalipse 13, verso 3. Então vocês perceberam aí o que é ser um crente? A visão de Paulo, lê lá de novo. E hoje nós nos dizemos cristãos, mas a gente não percebe ninguém sofrendo desse jeito aqui. Mas eles sofreram muito, gente. Vamos lá, Apocalipse 13, 8. Ah, não é fácil não. Apocalipse 13, 8 fala assim. Vamos falar muito sobre o livro da vida. Os salvos estarão no livro da vida e os perdidos não vão ter o nome no livro da vida, tá certo? Então vamos lá. Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os habitantes, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Ó, então começa aqui, a sombra vai fazer esse movimento aí, tá? Mas vamos do jeito que tá aqui, ó. Aqui tá dizendo que eles vão, todos os habitantes, tá falando todos, cara. Quase todos vão adorar a besta. E esses que adorarem a besta não estão escritos no livro da vida, mas está dizendo que esses vão adorar a besta. Então essa besta é um conceito religioso, é um conceito de uma religião. Então o mundo vai adorar essa religião. Só que a Bíblia aqui, Cristo está falando no Apocalipse, que quem adorar a besta, o seu nome não está escrito no livro da vida. E se seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não está salvo. Só que quem adora a besta, fala com a boca. Eu acredito em Deus e eu acredito em Cristo. Essa é a grande verdade. Porque a besta é um sistema religioso que faz com que você fale de Deus, fale de Cristo, mas adore ao diabo. Quando é que você fala de Deus, fala de Cristo e adora o diabo? Lembra que eu falei ontem dos louvores? Ó, quando você fala de Deus, fala de Cristo e adora o diabo, é quando você entra lá em João 8,44, quando você não se firma na verdade. A verdade é Deus, a verdade é Cristo, a verdade é o Espírito Santo, a verdade é a palavra, a Bíblia toda, e a verdade são os mandamentos. Então, a pessoa, os habitantes da terra aqui de Apocalipse, eu vou ler vários outros textos nesse contexto, eles adoram, falam de Deus, falam de Cristo, mas eles não vão adorar a besta, que é um sistema religioso, mas não vão estar escritos no livro da vida, porque em João 8,44 diz que eles não se firmaram na verdade. Em algum ponto das verdades, ou você
não se firma em Deus, ou você não se firma em Cristo, ou você não se firma no Espírito que fala na tua mente, ou você não se firma na palavra, ou você não se firma nos mandamentos. Se você se firmar em 4 e deixar um, você não está escrito no livro da vida. Isso tem que estar na tua mente, não é que você vai viver essa excelência, não. Isso tem que estar na tua mente. Você está vendo que no começo eu falei que eu sou testado e provado todo dia? Isso eu sei que vai ser assim. O meu fim, gente, eu já sei qual vai ser. Estou dando aqui um relato para você. Eu já sei qual vai ser o meu fim. E eu aceito. Eu não vou falar para vocês o que é, mas eu já sei qual é. É basicamente isso que Paulo falou no capítulo 4, a partir do capítulo 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do 9. Ser humilhado, ser injuriado, ser maltratado, ser zoado. Ah, o idiota ali, sabe aquela coisa? Eu peguei essa semana, eu vi um audiobook do Dostoiévski. E o título do audiobook é um livro, né? Chama-se O Idiota. E o idiota tem uma relação direta com Cristo. Aí alguém vai ouvir isso aqui e falar, ó, louco, Cristo me autoriza a falar isso aqui. Sabe por quê? Porque o personagem, o idiota de Dostoiévski, ele é uma pessoa que vive para o bem, fazendo o bem, com honestidade, num mundo completamente corrupto. E aí tem um pensamento de Dostoiévski que fala assim, toda vez que você colocar uma pessoa essencialmente boa no mundo, ela jamais será capaz de transformar o mundo. Pelo contrário, o mundo a esmagará. E foi exatamente isso que fizeram com Cristo. Cristo, na essência da palavra do livro, é o idiota. Porém, eu falei até para um amigo meu falando sobre o livro, o que acontece? A glória de Deus é que ele disse que o mundo, o meu reino não é deste mundo. Então, Cristo foi tido como um idiota, mas ele afirma categoricamente que o reino dele não é desse mundo. Olha que lindo. No mundo que Cristo está criando na nova terra, que é de Apocalipse 21, que nós lemos no vídeo anterior, só vai ter idiota. Pessoas boas, pessoas que querem o bem. Os apóstolos de 1 Coríntios, a partir do capítulo 4, a partir do 9. Pessoas que vivem para o bem um dos outros. E não nesse mundo corrupto que a gente vive, onde todo mundo quer massacrar o outro, todo mundo quer pisar o outro. Você até cancela o cara nessa parada de rede social aí. Outro dia o cara falou assim para mim, eu mandei uma mensagem para você no WhatsApp e você me ignorou. Eu falei assim, cara, eu não sou obrigado a responder. Olha só, a parada pia lá, certo? Eu não respondo a hora que pia não, cara. Eu respondo a hora que eu quero. Eu não sou obrigado a responder aquela parada lá, uma chama na hora que... Não tô nem aí. Gostou, gostou. Não gostou, eu não sou obrigado. Eu não tô refém desse negócio aí, não. Eu sou um idiota. Então, está dizendo que adorarão a besta. E quem adorar a besta, o sistema religioso, que não está plantado na verdade, não vai estar no livro da vida. Se não está no livro da vida, não está salvo. Apocalipse 21, 27. Então, não é necessário. E esses creem. 21, 27. Nele nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Viu? Aqui já é o contrário. No céu, no reino de Deus, no reino dele, não vai entrar nada que seja abominável, nada que seja mentiroso. Porque em João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira, porque ele nunca se firmou na verdade. Então não entra nada que é mentiroso. Então não adianta você crer para ser salvo. Você tem que crer e viver por aquilo que você crê. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu não curto futebol, tá certo? Pra mim é uma das... Eu não gosto, eu ia ser grosso aqui, mas eu não curto, nunca curti. Porque, cara, o cara nem sabe que você existe, tá certo? O cara tá ganhando milhões, tá nem aí, nem sabe que você... Mas cada um é cada um. Eu não curto futebol. Mas vou pegar um exemplo assim, um corintiano. Você sabe que o cara é um corintiano. Ele vive por aquilo, ele discute com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os amigos, para defender esse negócio do Corinthians aí, tá certo? Então você reconhece um corintiano. Agora, o reino de Deus vai ter que ser da mesma maneira. Você não vai entrar... Por exemplo, vou pegar um exemplo clássico aqui agora. Se você, eu... Não. Vamos pegar aqui um exemplo clássico, do mundo. O cara, você gosta do sexto, você gosta de sexta-feira para sair para balada, pro fluxo, tomar um copão. Deus pega você agora, se fosse possível pegar você agora,
e te levasse, te transportasse para morar na eternidade com Ele agora, sem você precisar ser transformado, do jeito que você é. Quando você chegasse no céu, a Bíblia registra lá que é um lugar de louvor e culto a Deus 24 horas por dia durante toda a eternidade. Os anjos cantam um amém, amém, santo, 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 santo. Você chega lá, na hora que você visse aquele lugar de paz, onde todos os anjos estão louvando a Deus, você ia pirar, aquilo ia ser um inferno para você, cara. Ia ser um inferno, porque você está acostumado com barulho. Você fala de Deus, mas você não pensa em Deus. E aquilo ali ia ser um inferno. Então, há uma necessidade que você seja transformado dessas condições humanas que nós vivemos aqui para nos apoderarmos do céu. Então, eu preciso crer e preciso viver de tal maneira que isso me habilite a estar no céu. Somente crer não me habilita a estar no céu. Eu preciso mudar. Eu vou te dar exemplos aqui, tá certo? Então, no céu não entra nada imundo, somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que aceitaram uma mudança que Deus fez na vida deles, tá certo? Apocalipse 3:5. Ah, mas só vai ler Apocalipse? É, só vou ler o Apocalipse mesmo. É uma carta. É uma carta dizendo aos servos as coisas que vão acontecer. Se sua igreja não leu o Apocalipse, você está sendo enganado. Você não vai saber o que vai acontecer, vai ser enganado. E é problema, mas agora você já está sabendo. Bíblia, ponto final. 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o salvo, o vencedor, será vestido com essas vestiduras brancas, estará diante do céu. Deus vai confessar: esse menino aqui acreditou na minha palavra, seguiu aquilo que eu pedi, mudou o seu comportamento, mudou sua mente, aceitou os meus desígnios, foi zoado, foi chacoteado, foi xingado, foi humilhado, não abriu a boca, assim como eu também. Tá entendendo aí como a salvação não é um troço simples? Quem vai estar na Nova Jerusalém? Não, quem vai estar na Nova Jerusalém? Êxodo 32 e 33. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-lhe do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Cara, eu tô falando para você que o negócio aqui não é brinquedo não. Você tá indo nas igrejas aí, nas religiões. As religiões são... As religiões só tem um intuito, cara: afastar você da palavra. Esse é a religião. Agora, porque Cristo, ele incita nós a estudarmos a palavra, tá certo? E aqui em 32, o Deus, ele estava chateado com o povo lá na travessia do deserto, com o povo que ele libertou do Egito. E ele fala: vou matar, porque o povo não me obedece, fizeram um bezerro de ouro, estão adorando outras coisas. E aí Moisés falou, ele se compadecia do povo. Ele falou: então, se for assim, tira meu nome do livro. Aí meio que Deus fala para ele assim, implícito, né? Cara, quem é você? Ele diz categoricamente, ó: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, Moisés dizendo, ou se não, risca-me, peço do livro que escrevesse. Ó, Moisés se colocando diante ali, intervindo contra o povo, em prol do povo. E Deus fala: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E aí, cara, o que é pecado? Fala para mim o que é pecado. Aí fala assim, que Cristo morreu por todos. Claro que Cristo morreu por todos, em obediência ao Pai. Tá certo? Em obediência ao Pai. Mas isso não classifica todos para o céu. Há uma necessidade de escolha, tá certo? Você tem que escolher viver do lado de Cristo. E viver do lado de Cristo é abandonar o outro lado, o mundo. Então você escolhe viver com Cristo, você abandona as coisas do mundo. Até você tem que abandonar você. Um caso aqui... Não, vou chegar lá. Então, estou dizendo aqui várias vezes que crer não é o suficiente. Eu vou ler um texto aqui, que ele é forte, cara, na sua essência. É o livro mais fácil de ler na Bíblia, tá certo? Que é o livro de Tiago. Eu falo que é fácil porque Tiago, ele coloca lá na sua apresentação que ele é o apóstolo da dispersão. O que é o apóstolo da dispersão? A galera estava reunida ali em Jerusalém, depois que Cristo foi elevado aos céus, né? Ele subiu, aí as pessoas que tinham aceitado a mensagem de Cristo, elas foram se espalhando, e ele sai viajando pelo mundo ali. Então ele é apóstolo da dispersão. E em Tiago,
Nossa, isso aqui é pesado, cara. Tiago 1, 2, 19, ele fala assim, ó. Olha o que ele fala. Crês tu que Deus é um só? Então você acredita em Deus? Sabe o que ele fala? Acredita em Deus? Deus é Cristo também, tá certo? Ah, crês tu que Deus é um só? Acredita? Fazes bem. Tá vendo como é fácil? Fazes bem, ele tá falando aqui, ó, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que crer em Cristo para não perecer, para ganhar a vida eterna, certo? Que é a vida eterna que foi nos colocada. E eu tenho que ser salvo da morte para ganhar a vida eterna. O que é a morte? A morte só existe por conta do pecado. Aqui em Moisés está dizendo que Deus falou para Moisés, todo aquele que pecar contra mim, riscarei do nome da vida. Então o que é pecado? Pecado é desobediência. Você tá vendo que todos os... Gente, se vocês não viram os outros vídeos, passa pra galera aí. Aqui não tem negócio de like, essa parada não existe comigo aqui não. Aqui é para você, se achar essa mensagem importante, passa para outro. Isso aqui são verdades bíblicas, aqui é Bíblia ponto final, cara. Então, Deus está falando categoricamente, todo aquele que pecar contra mim, riscarei do meu nome, no meu nome. Agora, o que é pecado? Pecado é desobediência. Desobediência é o quê? As leis, cara. Quais são as leis? A palavra toda é lei, cara. Mas você quer estar no céu falando que Cristo e ainda quer estar na lei e não quer ganhar o céu sem mudar seu comportamento? Não é assim que funciona, cara. Porque até os demônios creem. E eles creem de uma maneira diferente, porque nós temos que crer para ganhar a eternidade. Eles estavam na eternidade e perderam o direito da eternidade e caíram, se tornaram demônios. Porque Deus nunca criou um demônio. Deus só criou anjos. E por que os anjos se tornaram demônios? Porque desobedeceram as leis de Deus no céu. E você está falando aí, você se deixa convencer que a lei de Deus é eterna, cara. Só existiram anjos. E pelo fato deles terem desobedecido as regras de Deus, as leis de Deus, tornaram-se demônios. E aqui aquele que não obedecer, que aquele que pecar vai ser riscado o nome da vida. E o que é pecado? Pecado é desobediência à lei. 1 João 3,4, se eu não me engano. Está tudo linkado. Isso é salvação, mudança de comportamento. Aí eu marquei aqui que eu falei que eu ia trazer para vocês, né? Eu já estou dando um salto no vácuo aqui, mas eu tenho que trazer esse contexto aqui, depois eu trago outras coisas para vocês. Ó, Mateus 7,21 diz assim: não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Ó, esse texto aqui é forte, sabe por quê? Porque a nossa fé tem que ser em Cristo. A nossa salvação é pela graça mediante a fé, certo? Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Mas Cristo afirma que nem todo que diz Senhor, Senhor, ele dará o reino. Por quê? Nem todo que diz Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, Cristo ele obedeceu a Deus, ao Pai, até a morte e morte de cruz. Está escrito lá em Filipenses. E ele está dizendo aqui que só... Porque, gente, a maior parte das igrejas falam Senhor, 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 e tem gente que grita, e Senhor, aquela loucura, cara. Por que ele está falando que não vai dar? Mas tem que fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual que é a vontade, cara? Nós lemos ontem, nós fizemos ontem. O culto racional. Romanos 2, a gente mudar a nossa mente para entender o que é a boa e agradável vontade de Deus para nossa vida. A gente tem que mudar. Se eu não mudar, eu não ganho o reino, cara. Então por isso que ele está dizendo aqui. Então, mas todo mundo que você conhece, principalmente aqui no Brasil, acredita em Deus. Mas ele está falando que nem todos vão ser salvos. Mas, gente, isso é um paradoxo. Se eu tenho que crer, eu falo que creio, por que eu não vou ser salvo? Ah, mas é porque os demônios creem, mas então os demônios não se salvaram, cara. Por quê? Porque desobedeceram as leis de Deus. A salvação está arraigada à obediência, à mente, nas coisas que Deus quer para sua vida, cara. Ele quer que você obedeça ao manual de instrução, mas você está fazendo caso. Então, existe o livro da vida do Cordeiro, que está sendo anotado. Somente os salvos entrarão lá. Apocalipse 17:8. Vou estar lá em Apocalipse. Porque Apocalipse é o livro do final, né, cara?
É o livro que mostra que Deus vai destruir o planeta com fogo, já lemos para você no vídeo passado, né, o dia do Senhor. E o Apocalipse mostra quem vai estar salvo. 17:8 fala quem que é a meretriz, fala quem que é a prostituta, fala quem que é a besta, que é esse poder religioso que engana as multidões dos reis do mundo. Eu vou falar sobre isso mais na frente. O mundo está sendo enganado, igual a serpente enganou Eva lá no Éden, tá certo? 17:8. Mas você precisa ouvir a voz. Tanto o final das frases aqui, aqueles que têm ouvidos para ouvir que ouçam, né? Vou ler o último aqui, 17:8. Ó, Apocalipse 17:8. E a besta que vistes não era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é e aparecerá. Então, no próximo vídeo, porque vai ter necessidade de fechar essa ideia, vai mostrar as pessoas que não se posicionaram do lado de Cristo. Então, esse regime religioso que o mundo adotou, ele está incentivando você a não adorar a Deus. E toda vez que você adora esse regime religioso do mundo, mesmo falando de Deus, mesmo falando de Cristo, você está adorando o diabo, porque você não está firmado na verdade. Pega esse sistema religioso. Se ele estiver ancorado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, continua. Se não, se ele mudou algum tipo de mandamento, sai. É essas as pessoas que estão sendo enganadas, que o nome delas não está escrito no livro da vida do Cordeiro. A salvação está só para quem obedece a Deus, crê em Cristo, e crer em Cristo está linkado diretamente a obedecer às leis de Deus e não pecar. Eu só peco quando eu desobedeço. Aí eu morro espiritualmente. Por isso que você fala que é cristão, eu falo que é cristão e ninguém me reconhece como cristão. Ninguém vê essa atitude diferente em mim. E Deus fala assim, você fala Senhor, Senhor, mas eu não te conheço. Por quê, gente? Vocês têm que entender por que Cristo está falando que eu não vos conheço. Porque você não vive na verdade. Porque o diabo é o pai da mentira e ele só é diabo porque ele não se firmou na verdade. A salvação está para quem estiver na verdade, aquele que tiver na sua mente alguma coisa de verdade ainda, aquele que ouvir a voz do Espírito. Tem um amigo meu que eu nem falo da palavra para ele porque ele não acredita. Eu sinto um pesar no meu coração, mas eu não posso falar, já falei muito, eu não falo mais. Eu não falo mais, respeito. No próximo vídeo nós vamos concluir essa ideia da salvação e espero que vocês percebam que nem todo que diz Senhor, Senhor irá dar o reino, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Que nós obedeçamos às suas leis, aos seus desígnios, aos seus juízos, porque só assim teremos vida. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham aprendido algo, porque eu aprendo é muito complexo, mas eu acredito que está sendo elucidador para mim e para vocês, tá bom? Bom dia de trabalho para vocês nesse domingo, fiquem na paz, amém, amém e amém.